esteja com todos de volta. Amém. Abra a tua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 12. Quem achou? Amém? Amém. Vamos ver. Capítulo 2, versículo 12 de 2 Reis diz assim: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Ele, tomando das suas vestes, rasgou-lhe duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à porta do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Amém? Pode ser. Quero falar aqui nessa noite a respeito desse versículo 14. O texto, em todo o contexto desse capítulo 2 de 2 Reis, fala dos últimos tempos, minutos, segundos da vida de Elias aqui nessa terra. E ele sabia que Deus iria tomar ele e levá-lo. E ele disse para Eliseu, que era o seu moço, seu companheiro, na jornada da vida, dizendo que ia acontecer isso. E ele falou para Eliseu, dizendo: pede-me o que você quiser, antes de eu ser tomado de ti. Eliseu virou para Elias e disse que queria algo que estava na vida dele, mas que fosse duplicado, fosse a mais do que ele tinha, viesse para a vida de Eliseu. Então, assim seja, se você veio ser tomado, vai acontecer na sua vida como você pediu. Ele deixou Eliseu numa posição privilegiada. Ele podia pedir o que ele quisesse, mas como Eliseu andou por algum tempo junto com Elias, ele viu que muitos milagres, muitas coisas de Deus aconteciam através da vida de Elias. E ele queria que isso fizesse parte da vida dele. Em dado momento da sua caminhada e da sua jornada, Elias é elevado ao céu, e o texto da palavra de Deus diz que a capa de Elias caiu, e Eliseu segurou aquela capa, guardou com ele, mas ele ficou espantado com aquilo que ele viu. Ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e disse que nunca mais viu Elias. Deus apartou Elias dele e levou ao céu, e nunca mais ele viu. E agora? Ele
continuar a sua caminhada. Foi um aprendizado para a vida dele. Ele tinha que continuar a sua jornada agora sem o seu Senhor, sem aquele que lhe tinha ensinado tantas coisas de Deus. E agora ele se sente sozinho. Há um sentimento, certamente, na vida dele, muito ruim, pelo fato de ele não ter mais esse contato com Elias. E ele usa uma palavra tão extraordinária nesse versículo 14. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quantas vezes nós nos perguntamos assim, quando nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós estamos como Eliseu nessa terra? E muitas vezes nós estamos tão desapercebidos e tão focados em situações contrárias da nossa vida, que nós poderíamos perguntar, como Eliseu perguntou, onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Essa foi a palavra que ele disse. Onde está ele agora? Será que eu estou sozinho? Será que ele é comigo? Será que esse Deus que fez parte da vida de Elias, será que esse Deus que usou a vida deste homem de uma forma tão especial, será que esse Deus agora vai fazer parte da minha vida? Onde está o Deus de Elias? Porque muitas vezes nos sentimos tão desamparados aqui nesta terra, porque muitas vezes, diante das dificuldades da vida, nós achamos que estamos sozinhos, porque muitas vezes nós estamos focados 100% naquilo que nós estamos passando, voltado no nosso coração, no nosso entendimento, a nossa alma, nas situações contrárias da vida, nos problemas da vida, nas dificuldades da vida. Nós estamos tão focados naquilo que nós não tiramos o pensamento, os olhos e o coração daquilo. É onde nós começamos a questionar algumas coisas da nossa vida. É onde muitas vezes Israel questionava se Deus verdadeiramente estava no meio deles ou não. Se Deus havia abandonado aquele povo no deserto para morrer de sede ou de fome. Porque eram situações momentâneas que eles viviam naquele momento em que eles estavam focados tão grandemente naquilo, que eles não percebiam que o Deus poderoso não nos tinha abandonado, que o Deus grande estava ali com eles. Por isso que é importante, a primeira coisa, que nós não podemos ficar totalmente focados nisso, ou nas situações contrárias que tem que envolver a nossa vida, porque se nós ficarmos assim, nós vamos nos esquecer de tantas coisas boas, nós vamos começar a viver o lado ruim da vida. Nós vamos viver o momento que nós estamos passando, seremos fragilizados por esse momento, seremos tentados por esse momento a desistir, a descrer de tudo, a não confiar e parar totalmente com a nossa vida, porque nós achamos que até o Senhor não está mais conosco. Onde está o meu Elias? Estava tão presente na vida dele, estava tão perto dele, que ele não sentiu, que ele não percebeu. E a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 28, versículo 11 em diante, que lugar mais impróprio da vida de um homem deitado numa terra, num chão batido, que naquele momento o Senhor ia falar com
Senhor dá um sonho para Jacó dizendo: eu estou contigo, eu não te deixarei. Essa terra que você está deitado é tua e da tua semente. E tudo que eu tenho dito para a tua vida, Gênesis 28, versículo 15, eu vou cumprir, porque eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo que eu tenho para fazer na tua vida. Versículo 16, acordando Jacó desse sonho, ele disse: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Olha que coisa interessante. Jamais passou pela mente dele que naquele lugar impróprio, naquele chão duro, ele ia ter um sonho sobrenatural, que Deus iria motivar a vida dele, que Deus iria falar com ele, que Deus ia mostrar coisas grandes para a vida dele, e Deus iria fazer promessas para a vida dele naquele lugar. Ele não pensou, ele não imaginou, mas acordando daquele sonho, no mesmo lugar, no mesmo chão, a mesma pedra que ele colocou como travesseiro, ele disse: na verdade, Deus está nesse lugar. Aonde está o Deus de Elias? E ele afirma de uma forma tão gloriosa, dizendo: Deus de Elias. Nunca mais ele viu Elias, mas agora ele queria saber. Há um ponto de interrogação: onde está o Senhor? Onde está o Deus de Elias? E por que ele afirma o Deus de Elias? Por que o Deus de Elias? Porque existem algumas coisas importantes na vida desse homem que precisa fazer parte da nossa vida. Existiam algumas coisas na vida de Elias que fazia com que ele era conhecido o profeta do fogo. O homem que andava com Deus, o homem que tinha autoridade nas suas palavras, o homem que era determinante nas suas orações diante do Senhor, era conhecido como um homem de Deus. Elias, um ser humano igual a mim, igual a você que está aqui nessa noite. Onde está o Deus de Elias? Por que ele afirma tão taxativamente que era o Deus de Elias? Porque existem algumas coisas na vida de Elias que certamente agradavam aos olhos de Deus. Certamente essas coisas que existiam na vida de Elias conquistou o coração de Deus, atraiu a atenção do Senhor. Como muitas pessoas no Novo Testamento que conquistaram o coração de Jesus. O centurião de Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus fez menção desse homem, dizendo: esse homem me maravilhou, esse homem manifestou algo na sua vida que me deixou estarrecido, porque ele disse: nem em todo Israel eu encontrei fé como eu encontrei na vida deste homem. Aquela mulher prostituta que jogou uma brasa por cima de Jesus conquistou o coração de Jesus. A mulher cananeia que foi gritando atrás de Jesus, pedindo socorro, e Jesus para, conversa com ela. No final, capítulo 15 de Mateus, ele diz para aquela mulher: grande é a tua fé, mulher, seja feito como tu creste. O mendigo Bartimeu, de Marcos capítulo 10, versículo 42 e diante. Quem diria que aquele homem que ficava à beira do caminho, que mendigava alguns trocados para a sua vida, quem poderia imaginar que aquele homem que ninguém dava nada para ele ia parar Jesus na trajetória da vida, na caminhada da vida, o seu clamor, os seus gritos, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conseguiu parar Jesus, e Jesus olha e chama ele. Existiam algumas coisas na vida de Elias que ele atraiu a atenção de Deus, ele conquistou o coração de Deus. E algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui. O que tinha na vida de Elias que
que Eliseu dissesse: onde está o Deus de Elias? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Sabe por quê? Elias era conhecido como um homem determinante, um homem que andava com Deus, porque a primeira coisa, ele era um homem obediente, gente. Está no capítulo 17 de 1 Reis. O Senhor falava com ele, o Senhor se dirigia a ele, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Ele ouvia a voz de Deus. Ele somente não ouvia a voz de Deus, mas ele também atendia a voz de Deus, aquilo que Deus estava falando para ele, aquilo que Deus queria da vida dele. Ele não era somente um ouvinte, mas ele era praticante. Ele obedecia a voz de Deus, aquilo que ele está ouvindo. Existem muitas pessoas que ouvem, mas não obedecem, que ouvem, mas não praticam a palavra de Deus. Jesus disse que vai assemelhar essas pessoas com pessoas insensatas que constroem a sua vida na areia. Elias não. Esse capítulo 17 diz que veio a palavra do Senhor no versículo 2 do capítulo 17: vai daqui para o Oriente, esconde junto à ribeira de Querite que está diante do Jordão, e ali você vai beber no ribeiro, e eu tenho ordenado aos pássaros que te alimentem. Porque a Bíblia diz que esse homem orou por causa do pecado de Jezabel e de Acabe, e não choveu durante Israel durante 3 anos e 6 meses, mas Deus alimentou esse homem, Deus protegeu esse homem, porque esse homem ele tinha uma qualidade muito importante: ele era um homem obediente. Por isso que Eliseu dizia: o Deus de Elias, porque Deus era com ele. Deus se agrada da obediência. Quem gosta de filho rebelde? Quem gosta de filha rebelde? Não, ninguém. Nós gostamos de filhos obedientes. Quando o pai ou a mãe chamam, falam alguma coisa assim. Da mesma forma, Deus falava com ele, como Deus falou com Isaías no capítulo 6, como Deus falou com Abraão no capítulo 12, no capítulo 22 de Gênesis, como Deus falou com Noé para que ele construísse uma arca. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus durante a sua vida. A Bíblia fala de Enoque, que andou com Deus, era um homem semelhante a mim e a vocês, seres humanos, que está aqui nesta noite. Mas o que se distingue na vida desses homens é que eles faziam a vontade de Deus, eles eram obedientes. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Houve fome sobre a terra. Houve miséria sobre a terra. Como é que Elias conseguiu passar por tudo isso? Por toda essa crise, por toda essa dificuldade, por tudo isso que veio sobre a terra na sua época, no momento que ele viveu neste planeta. Sabe por quê? A segunda coisa importante: porque ele sabia da sua dependência de Deus. No capítulo 17, do versículo 8 em diante, depois que o ribeiro se secou, que não havia mais água naquele lugar, naquela caverna que ele estava, Deus fala com ele novamente. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 8 do capítulo 17: veio a palavra do Senhor a ele dizendo: levanta-te, vai a Serepta de Sidom, que eu já tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Elias levanta, começa a sua caminhada em direção onde Deus havia falado para ele.
Deus tem a direção certa e o lugar certo da tua vitória. Ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Deus nunca vai mandar você para um lugar que não vai dar em nada. Deus fala com esse homem: levanta daqui, vai a Serepta de Sidom, que eu já tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente. Porque Deus tinha um propósito naquele dia na casa dessa mulher, porque a Bíblia diz que ele ia chegando lá, não tinha nada para comer, a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas como é que Deus manda um homem numa casa de uma mulher, onde não tem nada para comer, onde não existe nada naquele lugar, a não ser só um pouquinho? Mas Deus não precisa de muito. Deus, Ele trabalha com o mínimo na nossa vida, um pouquinho de fé, um pouquinho de confiança, vai fazer com que as suas dificuldades aqui nessa terra, os seus problemas, as suas tempestades, possam ser sanadas por um pouquinho de fé e um grande milagre de Deus na tua vida. O que você tem aí? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Para alguém que caminhou uma jornada e tanto, está com fome. E Elias disse para essa mulher para que ela faça alguma coisa para ele comer. Ela respondeu: só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer hoje e amanhã vamos morrer. Existe uma coisa muito importante aqui nesse texto da palavra de Deus, que foi a atitude dessa mulher. Quando Elias disse para ela: faz para mim primeiro. Deus se agrada quando nós damos as primícias que nós temos para Ele. Ele vai retribuir para você uma grande vitória para a tua vida, porque essa mulher, o que ela disse para Elias era: nós vamos comer hoje e amanhã nós vamos morrer. Mas Elias, o homem de Deus, diz para essa mulher: faz para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, e a Bíblia diz que Ele liberou uma palavra profética dentro da casa daquela mulher, dizendo para ela: assim diz o Senhor, não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Foi uma palavra profética, porque a Bíblia diz que enquanto não choveu sobre a terra, Deus alimentou esta mulher. Nunca acabou a farinha, nunca acabou o azeite. Aleluia. Elias foi alimentado, ele sabia da sua dependência do Senhor. Aleluia. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, com toda a autoridade do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que enquanto você estiver debaixo das mãos de Deus, aleluia, o Senhor vai prover para a sua vida em todos os segmentos desta terra. Não vai te faltar nada. Sabe por quê? Porque esse Deus de Elias é o Deus da sua vida. Aleluia. Esse Deus que alimentou Elias é o Deus que vai prover da sua vida. Terceira coisa importante, porque Eliseu, onde está o Senhor Deus de Elias? Porque Elias era um homem corajoso. Destemido. Era um homem corajoso. No capítulo 18, ele se depara com a incredulidade de Israel. Capítulo 18, em versículo 21. Ele se depara com a incredulidade de Israel. Ele diz ao povo: por que cocheais esses dois pensamentos? Porque está o coração dividido. E a Bíblia diz que ele levanta uma questão, um desafio. E no versículo de número 30,
povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Ele tinha tanta certeza de Deus. Ele era um homem corajoso porque ele tinha tanta certeza de Deus no seu coração, na sua vida, das suas experiências com Deus, da sua vida e da sua caminhada com Deus, que ele chama o povo a ele, ó, vem aqui. Ele lança o desafio, ele está sozinho, humanamente falando, mas espiritualmente o Senhor era com ele. Contra ele 450 profetas de Baal, fora o povo que estava dividido. Será que é Deus? Será que é Baal? O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Só quem tem coragem para lançar um desafio assim e tem certeza de Deus no seu coração, para confiar e para crer que esse Deus é fiel, que esse Deus não falha. Os profetas de Baal oram ao seu Deus, nada acontece. Quando Elias repara o altar, joga água sobre o altar, e ele ora ao Senhor no versículo 37 do capítulo 18 de 1 Reis. Ele diz: responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo conheça que Tu, Senhor, é Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e ainda lambeu a água que estava no meio. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Depois que o milagre acontece, aí o povo acredita. Depois que o milagre está concretizado, o povo diz: só o Senhor é Deus. Elias acreditava antes. Sabe o que é isso? Ele sabia quem era Deus. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho servido. O povo só disse: só o Senhor é Deus, porque viu o fogo cair no céu sobre aquele altar, consumir aquele holocausto, aleluia. Mas Elias acreditou antes, primeiro: esse Deus não falha, esse Deus é fiel, esse Deus vai responder com fogo, e esse povo vai saber que só o Senhor é Deus. Ele era corajoso, primeiro ele acreditou, depois ele viu. Primeiro ele lançou um desafio. Talvez você esteja passando pelo vale da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa importante: você não está sozinho. E se você crer, nesse vale que você está, nesse vale, se você crer, vai nascer uma grande conquista de Deus para a tua vida, porque é no vale que se conquista as maiores vitórias da nossa vida. Quarta coisa importante: ele sabia que Deus era Deus de milagre. Ele sabia. Ele orou e não choveu. Tiago 5,17. Ele orou de novo e choveu. E agora ele fala para Acabe, no capítulo 18, e no versículo